A paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja derramado agora abundantemente sobre a sua vida, todas as áreas da sua vida, sua família, que neste dia possamos crescer mais um pouco na graça, no conhecimento do Senhor, na semelhança com o Senhor. Sabemos que é o propósito de Deus trabalhar hoje, aperfeiçoar a sua igreja, levá-la à maturidade, levá-la à dimensão da glória. Aleluia! Glória a Deus pela sua vida. Juntos estamos mais um pouco para meditar na santa, bendita Palavra de Deus, a semente incorruptível, que nos muda, que nos melhora dia a dia. Aquele que começou em nós uma boa obra está dia a dia aperfeiçoando-nos. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 17. Você puder acompanhar, versículos 7 até o 9. Vamos meditar no tema A Provisão no Espírito. 1 Reis 17, 7 diz assim: Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Agora, depois de 3 anos e meio sem chover em Israel, o ribeiro secou-se. Sabemos que o ribeiro não era a fonte de Elias, era apenas um canal. A fonte é Deus. E muitas vezes Deus muda os canais para que nós venhamos depender somente dele. Muitas vezes Deus varia os canais. Muitos são os canais que Deus pode usar para falar com você, te abençoar, mas somente Ele é a fonte verdadeira. Aleluia! Vemos que a provisão de Deus já não estava mais aonde Elias estava, mas aonde Deus queria Elias. A provisão estava agora num outro lugar. Elias estava ali em obediência ao Senhor, e agora o Senhor o chama para uma nova fase. O Senhor o chama para uma nova jornada, junto com o Senhor. Queridos, isto é um simbolismo. A Bíblia diz em Lucas 17, versículo 20, que as coisas de Deus, sabe, que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, já nos concedeu. A Bíblia diz que Deus já nos concedeu. Em Efésios 1:3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, em Lucas 17, 20 e 21, diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Primeiro, não acontece no visível para depois nós crermos. Olha, assim é. Não somos como Tomé, que temos que tocar e ver para crer. Nós alimentamos a fé e falamos a palavra, que muitas e muitas e muitas vezes serão como Gênesis 1:1, que a terra era sem forma e vazia, né? Deus criou ali os céus e a terra era sem forma e vazia. E Deus, olhando para as trevas, Ele disse, haja luz. Ele chamou à existência aquilo que não era como se fosse. Deus, Ele profetizou diante das trevas a luz. O espírito de fé é assim, amados. Nós temos esse mesmo espírito de fé, por isso nós falamos. É o que diz em 2 Coríntios 4:13. Então, a provisão, ela está no lugar certo. Aonde que está a provisão? Nas regiões celestes. Aonde que eu posso achar quem eu realmente sou e o que eu realmente tenho e posso em Cristo para a glória dele? Nas regiões celestes, aqui, ó, nas Escrituras, no Espírito, na Palavra de Deus, na fé. Essa é a dimensão que muitas vezes nós acabamos saindo sem perceber e voltamos para a carne, aonde não está a dispensação do Espírito. Deus é Espírito e opera no Espírito. Não é ali o lugar. Ali está seco. Como no caso aqui, Elias olhou e viu que tudo estava seco no visível, não é? Assim, Deus olhou e viu trevas. Desde a queda de Adão e Eva, as circunstâncias muitas vezes não revelam quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, para a glória de Deus.
na comunhão com Ele principalmente. A provisão ela é no Espírito. Eu disse que a bênção está nas regiões celestiais. Qual a maior bênção? Hoje ter uma comunhão mais profunda com o Senhor, ter o poder de sair da dimensão da carne e andar no Espírito, frutificando para toda boa obra, alcançando vidas para o Senhor com o testemunho. Vemos então que as coisas não aparecem primeiro no visível. Não precisamos de um sinal de nuvem para crer, ou como no caso de Gideão, que o novelo esteja molhado ou não. Nós estamos numa nova dispensação, onde a fé é a certeza do que não vemos no visível. Muitas vezes o visível vai estar falando apenas os efeitos da queda. Olhamos para todos os lugares e vemos o quê? Que o Querite secou. Aparentemente Deus nos esqueceu, nos desamparou, né? Nos desamparou. Olhando no visível, parece que não somos abençoados. Você pode imaginar, Maria recebe o anjo que diz para ela que ela é bem-aventurada, que ela é grandemente favorecida, e de repente ela está indo grávida para fazer o censo e não tem lugar para hospedaria, não tem enxoval, longe de casa, e ali ela vai ter um menino numa manjedoura. Não parece que Deus a desamparou? Não parece que ela era uma pessoa esquecida por Deus? Veja, mas estava se cumprindo as profecias. Assim a palavra de Deus muitas vezes não tem nada a ver com o visível atual. José na prisão não revelava tudo o que Deus tinha para ele. Daniel na cova não revelava tudo o que Deus tinha para eles. O que vemos, certamente, é que é um desafio. A bênção não está, muitas vezes, no visível, pronta, mas está no Espírito. Está tão perto do teu coração e da tua boca. Está no alimentar a fé, alimentar a visão. Sabe qual a visão correta? É aquilo que a Bíblia diz. Alimentar a visão e sonhos. Os sonhos de Deus. Para você, o projeto de Deus. Alimentar, encher o coração. E a boca fala do que o coração está cheio, diz Mateus 12:34. Então, aonde estava a provisão agora para Elias nessa nova fase? Estava em outro lugar. Desde que Adão e Eva saíram da posição. Saíram da dimensão da fé, do Espírito, da comunhão com o Senhor, da adoração ao Senhor, da obediência espiritual ao Senhor, caíram para a dimensão do medo, da preocupação, da mágoa, do ressentimento, da preguiça, da impureza. Eles caíram para essa dimensão. E também os efeitos da queda afetaram o mundo inteiro. Toda a criação geme, diz Romanos 8, como efeito da queda. Então, para todos os lados que olhamos, vemos os efeitos da queda e nós não nos conformamos com este século, nós renovamos a nossa mente, porque nós somos chamados a ligar na terra, assim como no céu. Quando Deus viu que o coração de Abraão estava se inclinando para a bênção, sabe, muitas vezes a gente fica empolgado com aquilo que Deus já deu. A Bíblia diz em Gênesis 22:2, toma o teu filho Isaque, quem tu amas, e leva no monte que eu vou te mostrar. Veja, no monte que eu vou te mostrar. E quando ele saiu da onde ele estava, veja, igual Elias saiu da onde ele estava e foi para onde tinha provisão. Aqui, Abraão sai da onde ele está com o filho, e quando ele chega lá no monte Moriá, onde Deus falou, não era outro monte, ele não podia escolher segundo a sua carne, mas a provisão está no Espírito, não nas investigações mentais. A provisão está aonde Deus quer que você esteja, na dimensão do Espírito. Quando Abraão saiu e chegou na onde o Senhor mandou, aonde o Senhor mandou, lá estava a provisão, um carneiro amarrado pelos chifres. O que vemos é que esse era um símbolo de que Jesus iria morrer, porque o filho de Abraão não precisava morrer, porque Deus iria dar o seu filho Jesus Cristo. A provisão estava aonde o Senhor o chamou. E sabe para onde que Deus está nos chamando, queridos? Assim como Deus chamou Elias para sair daquele ribeiro seco da religião, para um outro lugar de generosidade, compartilhar do pão. Assim como Deus chamou Abraão para parar de amar
idolatrar e adorar coisas e pessoas e ir para a dimensão da adoração no Monte Moriá, e lá tinha a provisão. Você veja, assim que Abraão se desapegou do seu filho e entregou ao Senhor, o Senhor devolveu. Às vezes o que falta para Deus nos dar aquilo que Ele tanto quer dar, é Ele trabalhar em nosso coração o desapego, que aquilo saia do nosso coração, senão se torna um ídolo. Quando nós nos desapegamos de algo, peça para o Senhor o milagre de não se apegar em nada, né? Por exemplo, se Deus quer prosperar você para ajudar a obra missionária e você amar o dinheiro, você vai perder a sua salvação. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se você pedir para o Senhor, Senhor, me desapega do dinheiro, que eu venha adorar somente ao Senhor, aí o Senhor pode te dar prosperidade sem você correr o risco de perder a sua salvação. E aí essa prosperidade será para a generosidade. O que vemos então é que muitas vezes nós não estamos preparados para a bênção. Muitas vezes nós não estamos preparados porque estamos andando na alma ao invés de andar no espírito. O homem no espírito ele está pronto. Mas o homem na carne ele tem a tendência de se empolgar com os resultados ou se entristecer com os resultados. Ou crer no visível ao invés de simplesmente alimentar a fé no seu coração e semear no espírito. Essa é a nossa parte, adorar a Deus e semear no espírito, fazer o bem, se compadecer daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, através de um bom testemunho do evangelismo pelo Espírito. Né? O que vemos, a palavra do Senhor é maravilhosa. A bênção está no lugar certo. E o lugar certo é a dimensão do Espírito. Muitas vezes a gente, sem perceber, vai para a dimensão da preocupação, mas a bênção está na dimensão da fé. Muitas vezes a gente vai para a dimensão da mágoa, ressentimento e inimizade, mas a bênção está na dimensão do amor, do perdão, da misericórdia. Muitas vezes a gente vai para a dimensão da preguiça, mundanismo, carnalidade, vaidade, vícios, mas a bênção está na dimensão da consagração, da agenda de Deus, do viver para a glória de Deus. Isto é maravilhoso. O Senhor sempre está nos trazendo de volta e de volta. A carne quer nos levar para longe do Senhor, e o Senhor nos traz de volta e de volta. Quando acabou o vinho naquele casamento, lá em João capítulo 2, Jesus disse para eles assim: encham as talhas de água. Lá em João capítulo 2, versículos 7 ao 9. Aquilo não fazia sentido. Sabe por quê? Eles não precisavam de água. O que eles precisavam era de vinho. E o que vemos é, sem dúvida, que eles fizeram aquilo que o Senhor falou, mesmo que não fazia sentido. Eles encheram aquelas talhas de água. Imagine quantas viagens que eles foram no poço até encher aquelas talhas de água. E depois Jesus ainda diz: pegue essas talhas de água e leve lá no meio da festa e mostre para o administrador da festa, para o mestre-sala. E quando eles levaram e o mestre-sala provou, naquele momento a água se transformou em vinho. O que significa isso? Que a água da palavra se transforma no vinho da alegria. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa de uma bênção urgente, de um milagre urgente. Aí tem uma igreja, aí campanha disso, campanha daquilo. O atalho, sabe? Ao invés de santificar a sua vida, de buscar o reino de Deus, sua justiça, a sedução das igrejas hoje é fazer com que a pessoa corra para a bênção, se convertam para a bênção, né? Ou se converta para cargos, que nem Marta, quando as pessoas estão trabalhando para Deus para tentar ser abençoados. Isso é um evangelho carnal, cego guiando cego. Mas eles encheram as talhas de água. Isso significa, sem dúvida, que muitas vezes a gente pensa: eu estou precisando do resultado. E o Senhor está falando: eu vou te ensinar o caminho para o resultado, que é encher-se da água da palavra. E que essa água que parece que não dá nada, ela vai se transformar na alegria. Alegria completa. Mesma coisa aconteceu com Naamã, que tinha lepra, e chegou diante de Eliseu e pensou que algo religioso, um ritual rápido. E aí Naamã disse para ele: olha, mergulha 7 vezes no rio Jordão, lá em 2 Reis capítulo 5, do versículo 10 ao 12. E o que nós vemos, sem dúvida, é que Naamã conhecia lá, porque esse rio passava também pela Síria. Ele veio da Síria para Israel. E esse rio, lá, quando ele estava, no início ele conhecia, era meio barrento. E ele pensou que lá em Israel também era, mas ali não era mais. Ali foi o lugar onde Jesus se batizou, né? No rio Jordão. O que vemos é que ele achou que o que ele precisava não era entrar na água e mergulhar 7 vezes. O que ele precisava era da cura da lepra. Ele não via nenhuma conexão entre mergulhar nas águas, né, até a cabeça, mergulhar totalmente o seu corpo, e o que ele realmente precisava, o resultado que era ali
apenas a cura da sua lepra. Muitas vezes a pessoa não conecta o renovar da mente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes a pessoa não conecta o que Deus está querendo fazer, que Ele é o autor e consumador da fé. Deus quer edificar a nossa fé, nos desapegar da bênção e depois confirmar a nossa fé para a glória dele, em comunhão com ele, né? Nada nos empolga, o que vale mais é a nossa comunhão com o Senhor. E aí, quando ele, orientado por um amigo, como é bom ter amigos que nos orientam, por que você não faz isso? Mergulhe na água. E aí ele pegou e falou, tá bom, eu vou mergulhar. E quando ele mergulhou, ele voltou depois das 7 vezes curado. O que vemos é que o efeito ele queria, mas ele não queria passar pelo processo. Muitas pessoas também estão nas igrejas aí, mas ainda não têm a sua mente renovada pela palavra, né? Muitas estão aí desesperadas por resultado. Querem resultados imediatos, né? Do freezer para o micro-ondas. As pessoas hoje não têm paciência de santificar a sua vida. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, lá em Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra. Então, muitas vezes a pessoa diz, o que eu preciso é da bênção, né? Lá em Lucas capítulo 11, se você puder ler depois, no versículo 16, do 29, 31 e 32, é assim, os homens disseram, Senhor, faz um milagre aí, faz um sinal aí, a gente quer um resultado imediato, né? Jesus falou, olha, pessoas viajaram longe, a rainha de Sabá viajou longe para ouvir a sabedoria de Salomão, aqui está alguém que tem mais sabedoria que Salomão para ensinar vocês o caminho da reconciliação com o Senhor, o arrependimento. O que eles queriam era o fruto, o resultado, ao invés de alimentar a raiz. Eles queriam a benção. Quantas pessoas hoje que só vai na igreja para buscar benção, né? Ou buscar o holofote no púlpito. Ao invés de buscar o quê? A santificação, a comunhão com o Senhor, a restauração do caráter para dar bom testemunho. Então a igreja é lugar de arrependimento, né? Lugar de santificação, lugar de adoração, né? E também de compartilhar dos dons junto com os irmãos para a edificação do corpo de Cristo. Quantas vezes, amados, a pessoa ela está assim como esse povo, Senhor, faz um sinal, dá uma profecia, aí faz aquilo. E o Senhor diz, olha, o que você precisa é de entrar no processo da renovação pela palavra. É um processo. Se você me honrar buscando o reino de Deus e a justiça, essas coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas são como Jonas, querendo ir para um lugar, numa posição, quando o Senhor tem 90 graus a direção oposta. A pessoa quer ficar na preguiça, o Senhor quer a consagração. A pessoa quer a bênção magoada e Deus quer que ela aprenda a perdoar e ter misericórdia. A pessoa quer a bênção na carne, mas a bênção está a provisão está no Espírito. A pessoa quer ali estar na impureza, pecado escondido, o Senhor quer a santificação. Quer dizer, todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer passar pelo processo, né? Poucos têm essa renúncia. Jesus diz, olha, se alguém quer vir após mim, a primeira coisa é renuncie a sua carne. Então, o que vemos, sem dúvida, é que a provisão está na dimensão da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, diz Romanos 10:17. Então, o que estamos vendo, maravilhoso, irmãos, é que existe uma posição para nós. E essa posição é uma batalha espiritual, mas pela graça nós conseguimos. Que é alimentar o Espírito, semear no Espírito, andar no Espírito, cada vez mais. Em Lucas capítulo 22, versículo 35, diz assim, a seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram ele. Quando eles foram para onde o Senhor os mandou, ali estava a provisão. Quando o Senhor nos chama para buscar o reino de Deus e sua justiça, as coisas serão acrescentadas, ali está a provisão. A provisão está em ouvir e obedecer pela graça o que Deus nos chama. Muitas pessoas querem permanecer nos ídolos, permanecer no mundanismo, permanecer na carnalidade e dizer, não lá, Senhor, na dimensão do Espírito, mas aqui na dimensão da carne. Eu quero ver para crer, eu quero profetar, eu quero consolações, eu quero bênção aqui, nessa dimensão aqui. Mas o pai não mandou nada para o filho pródigo lá, enquanto ele não viu os porcos e não se arrependeu, enquanto ele não caiu em si, não voltou aonde ele estava, fora da posição, ele só sofreu. Então muitas pessoas estão como filho pródigo, longe do Senhor, longe da dimensão do Espírito, e estão ali, Senhor, manda aí alguma coisa aqui na carne. O Senhor não trata com o homem na carne, com o homem caído, mas ele trata com o homem no Espírito, ou o homem que quer sair da carne para a dimensão do Espírito.
Quando Adão saiu da posição que o Senhor o colocou, ele perdeu tudo. Quando Sansão saiu da posição, ele perdeu tudo. Quando Salomão saiu da posição, ele perdeu a sabedoria porque se misturou com as suas mulheres e seus ídolos. Quando Lúcifer saiu da posição, ele perdeu. Ele que era o guardador da luz passou a ser o habitante das trevas. É quando nós voltamos à posição pela graça que achamos a provisão que Deus já concedeu há muito tempo. Essa provisão está escondida na presença do Senhor. Ela só é revelada àquele que tem olhos e ouvidos por honrar o Senhor, por buscar o Senhor. E aí essas pessoas que acham a Deus, que crescem na graça e no conhecimento, como de 2 Pedro 3,18. Essas pessoas que se reconciliam com o Senhor pelo sangue, respeitam a santidade de Deus, andam em temor humilde, estão se revestindo do Espírito, essas pessoas acharão aquilo que já está lá. Enquanto o povo murmurava, Moisés achava as águas falando com o Pai. As águas estavam ali, bateu, pronto, saiu, estava ali provisão. A provisão, ela está escondida na dimensão do Espírito. E ninguém quase quer ir para a dimensão do Espírito. Por isso ficam sofrendo na dimensão da carne, sonhando e desejando. O filho pródigo também achou que se afastar de Deus era bom negócio. Ah, preguiça é bom negócio. Mundanismo, carnalidade é bom negócio. Esconder pecado é bom negócio. Mas ele viu que ele foi perdendo tudo. Até que ele caiu em si e voltou para a posição. Assim nós vemos que o Senhor tem uma posição para nós. O espírito de fé, o andar na fé, o alimentar a fé, o semear no Espírito, para a glória dele. Vemos que é quando nós voltamos à posição pela graça que achamos a provisão que já foi concedida. Essa provisão está oculta pelo véu da carne. E 2 Coríntios 3,18 diz que quando alguém se volta no Espírito, aí o véu da carne para de colocar medo, preocupação, ansiedade, e a pessoa pode ver que Deus o ama e que em Cristo ele é mais que vencedor.